Eles ficam com a tela do celular jogando. E daqui a pouco eles ficam tão violentos com a Rosângela. Porque eu falo, Jesus, aonde eu tô errando? Às vezes eu não consigo ter o controle. E ele, com essa correria do dia a dia, acaba não acompanhando. Eu vou ali pra escola, ali, em espírito de oração, pedindo pra Deus guardar. Porque tá demais, irmãos. Tá demais. O Pedro Henrique mesmo, que era pra estar dando exemplo, cuidando dos irmãos dele, por nada ele perde o controle e acaba agredindo os irmãos dele dentro de casa, por causa de nada. Tá todo mundo estressado, tá todo mundo nervoso. Os dias são maus, o mundo jaz do maligno, e o maligno está reinando, e nós estamos dormindo. E Jesus está tentando nos alertar, porque Ele quer que nós estejamos preparados. Não vai dar tempo de se preparar. Então se conserte, a oportunidade é hoje. O dia é hoje que Ele preparou para você. Então entregue a sua vida, o seu coração verdadeiramente para Jesus, porque Ele pode voltar para você ainda hoje. Então abra o seu coração e vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Sabedoria e do conhecimento.
Nós viemos cultuar a Ti, Pai. Viemos oferecer o nosso melhor, aleluia. Então receba, Senhor, o nosso culto. Durante os nossos corações, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça, a Tua glória, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Derrama sobre nós a tua graça, Senhor, teu amor, glória a Deus. Glória a Deus.
Quebranta os nossos corações. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Espírito Santo de Deus, aleluia, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Feche seus olhos nesta hora e fale com ele. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só
mostrastes tua vida em mim. Obrigado, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso dobrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, né, pelo inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh,
outra no Coríntios 2, versículo 14. E a graça de Deus sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifestou em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos bom e cheiroso. Cheiro de Cristo que nos salva e nos que procede. Para este, certamente cheiro da morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idioso? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Quando o pastor me convidou para vir à frente hoje, eu fiquei meditando nessa palavra, que nós temos o cheiro de Cristo. Por que temos o cheiro de Cristo? Porque Cristo se entregou por mim e por você na cruz. Então temos o cheiro de Cristo. E aqueles que negam a Deus, que não aceita Jesus como único Salvador, esses têm cheiro de morte. Morte para a vida eterna. E Cristo, Ele nos ama tanto, que se entregou na cruz. Não que nenhum de nós merecemos esse privilégio. Nós negamos todos os dias a Deus. Nós negamos todos os dias, pecamos, e mesmo assim Deus deu o seu único filho. Olha que amor tão grande que Cristo tem por cada um de nós. Então não rejeite, não deixe de buscar a palavra do Senhor, não saia da presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em cada um de nós. E muitas vezes a gente quer dar uma voltinha no mundo. Vou dar uma voltinha. Eu não estou me sentindo bem na casa de Deus. Então, muitas vezes essa voltinha, você jamais vai voltar para esse lugar, que é privilégio, não é para todos, é para poucos. Porque o Senhor fala na sua palavra que a porta é estreita, que nós temos batalha sim, mas Cristo está segurando a nossa mão a cada dia. Muitas vezes vacilamos, Ele não merecia nos resgatar, mas Cristo é tão bom, tão amoroso, que Ele nos resgata de muitas vacilações que nós damos a cada dia. Então, Deus hoje está falando para cada um: não saia, porque a cada dia se estreita mais a porta. A gente está vendo, essa semana eu também estava vendo uma reportagem que a mãe tirou o celular, que os dois filhos dela, uma menina e um menino, estavam rebeldes, respondendo muito. Uma menina de 14 anos e um menino de 11. Eles roubaram o carro da mãe e foram embora. A mãe não sabia onde os filhos estavam. E foi achado. Ninguém sabe como essa menina dirigiu esse carro, que ela não tinha carteira. A polícia conseguiu parar. Ela estava em alta velocidade. Como daqui em Taubaté a menina já tinha se picado no mundo. Por causa do bendito celular. Porque muitas vezes a gente não sabe controlar os nossos filhos.
Muitas vezes o filho fica o dia inteiro e a gente não repreende. O menino vai estudar, o menino vai orar, vai buscar a palavra. E muitas vezes a gente estamos vacilando. Então vamos ficar com esse alerta. Quer deixar? Deixe o povo ter. Porque o celular é uma arma. Ela destrói famílias inteiras. Famílias inteiras. E hoje eu dou uma oportunidade para a irmã Rosângela. Vai fazer aqui o que Deus tocar no seu coração, irmã. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou ler aqui Salmo 2 para a meditação da igreja. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me, desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos que os meus inimigos nos queixos, quebrantaste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Eu agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor. Nos leva para caminho estreito, e mesmo assim Ele está conosco, não porque Ele quer nos julgar, não porque Ele nos leva a caminho estreito, caminhos difíceis, para a gente entender que Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. E muitas vezes a gente não entende porque Deus trabalha dessa forma, porque se deixasse cada um de nós fazer só o que era bom, a vida tá boa, a gente se esquecia do nosso Pai, não é verdade? Porque Deus, Ele, às vezes põe situações difíceis na minha e na sua vida, para que a gente olhe e fale, o Senhor está me chamando, o Senhor está me alertando para mim buscar mais a face dEle. E hoje eu dou uma oportunidade para esse irmão, Davi, né? Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deixar uma palavra para os irmãos. Vamos ver se eu acho ela aqui. Lucas. Irmãos, eu não vou lembrar. É sobre a viúva de Naim. Olha, tá vendo? A viúva de Naim em Lucas. Lucas 7. Estava ali, Deus colocou no meu coração. Amém? Amém. Lucas 7. Jesus é bom. E nós temos que entender que é um período
período na nossa vida que nem tudo é só bênção. Nós somos provados para que nós vamos ser aprovados a cada momento. E eu costumo dizer que é nas pequenas batalhas que vem as grandes vitórias. É nas pequenas marcas que vem as grandes vitórias. Vou deixar a palavra para vocês aqui. Deus colocou no meu coração. Lucas 7, versículo 7 e 11. Mas vamos ler o versículo 14, 13. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Amém? Amém. Essa palavra aqui nos fala sobre uma viúva que tinha perdido seu marido e tinha perdido seu filho. E ela, por um desespero de perder algo, a gente acaba se constrangindo, não dormimos à noite, ficamos inquietos. E eu creio que essa mulher, ela ficou a noite toda se questionando e se perguntando para Deus o porquê. Por que, Senhor, do meu filho? Por que o Senhor tirou meu filho? A única coisa que eu tinha, a única herança que eu tinha. Mas Jesus, ele é bom. Porque eu me lembro de uma passagem também que o salmista nos escreve. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Glória a Deus. O que faz eu entender com isso, irmãos? Aquela mulher chorou a noite toda. Mas quando Jesus estava indo a caminho de Jerusalém, que o cemitério ficava à porta, já era de manhã. Você não entendeu, igreja? Quando Jesus estava caminhando, era de manhã. E olha o que o salmista diz: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Se você passou noites de choro, noites de angústia, pode ter certeza que pela manhã vai chegar o refrigério na minha e na sua vida. E pela manhã vai chegar a salvação na minha e na sua casa. Porque o tempo é dele, o agir é dele, o mover é dele, e operando ele, quem impedirá? Eu agradeço a minha oportunidade de nosso Senhor Jesus. Irmãos, estamos na hora de ofertar. E eu convido a irmã Lene para louvar um louvor da harpa. Glória a Deus. Para a gente ofertar e dizimar na casa do Senhor. Oferte com alegria, oferte com amor, que o Senhor fará maravilha na sua Graças vida. a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
E Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, ele chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje, ó pecador, escutar a voz de amor de Jesus que o procura pra salvar. Com seus pés o bom pastor as feridas curou, de descer nos tenebrosos pedregais. E cansados de andar, mas ainda aclamar: ó ovelhas minhas, onde vós estáis? Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor de Jesus que o procura pra salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer, enche logo o coração do bom pastor. E correndo sem parar, a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura pra salvar. Já em casa o pastor pode ouvir a condução pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que o procura pra salvar. Amém? Amém. O pastor, no caso, é Jesus, né? Que não desiste dele. Glória a Deus, aleluia, gente. Então, nós nos deixamos encaixar. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e convido o pastor para trazer a palavra. Que o Senhor nos fortaleça através da palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz com Jesus Cristo. Amém? Estamos alegres. Está todo mundo vivo aí, gente? Amém? Mas está todo mundo cansado. Quem trabalhou hoje? Levanta a mão aí. Em casa todo mundo trabalha, né? O trabalho de casa às vezes é mais cansativo do que na empresa, sabia? A mulherada que eu diga, né? Às vezes a mulher fala, eu não trabalho não, mas trabalha. O serviço de casa é terrível.
Aí você tem os catarrentos chorando, você tem o marido chato no pé da orelha, tem comida para fazer, você tem cachorro e papagaio, lascou. Aí triplica a luta, né? Mas no final das contas, tudo dá certo, né, meus irmãos? Abra sua Bíblia juntamente comigo aí. Quero ser bem breve aqui. Eu prometo para vocês aí que vocês vão ficar pelo menos uns 6 meses sem me ouvir, né? Que estou aí pelo menos uns 3 meses aí, pelo menos uns 2 domingos pregando constantemente, mas eu sei que enche o saco, né, irmãos? Às vezes a igreja quer ouvir, né? Só que fica complicado, porque assim, às vezes a gente quer trazer alguém para trazer uma palavra, mas nem todos têm disponibilidade de trazer uma palavra sem cobrar. Entendeu? E a gente não está em tempo de ficar fazendo isso, né? Então nós temos que utilizar aí os nossos recursos. Então, eu estou orando para que o Senhor Deus coloque todo mundo na brecha. Porque todo mundo aqui na igreja tem uma palavra boa, né? Todo mundo aqui tem uma palavra boa. Irmã Rose, irmã Maria, irmã Nene, irmã Ilka, Gislene, Valéria tem uma palavra boa, Davi, né? Misael está ali no azeite que, meu Deus do céu, esse azeite não acaba nunca. Vamos jogar ele no caldeirão aí para o negócio ferver, né, Carol? Eu sei que ele tem uma palavra boa. O Misael, eu sei que ele é uma ferramenta extremamente afiada aí, mas vamos tirar da bainha essa espada aí, o negócio vai ser abençoado. Amém, meus irmãos? Então assim, os nossos amigos e irmãos que sempre estão disponíveis aí para trazer uma palavra, a maioria deles são pastores também, então de domingo eles têm que estar na igreja deles, né? Então, os demais eu até consigo trazer, mas não dá para tirar R$200 do bolso da igreja todo domingo para pagar, né? Aí fica pesado. 4 pregadores no mês são R$800. Aí, isso, nosso irmão sendo generoso com a gente, né? Mas fica complicado. Não que os irmãos não mereçam, mas a gente não está no nosso melhor momento. Quero agradecer a Deus também pela sua vida que está em casa nos ouvindo. Você que está em casa aí, né? Que é uma ferramenta de Deus, está disponível também para o reino de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida sempre. Abra sua Bíblia comigo aí em 2 Samuel. Quero deixar uma palavra para os nossos corações. Louvado seja Deus. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com cada um dos meus irmãos essa noite. Eu estava lembrando, eu subi para tomar um banho e fiquei pensando, Senhor, o que eu vou ministrar? E tomando banho ali, daqui a pouco o Senhor Deus me fez lembrar de uma palavra que eu ouvi em 2008. Um pastor grande amigo nosso, pastor Gilberto Rezende, ele pregou essa palavra e abençoou muitíssimo a minha vida e a vida da igreja na ocasião. E o Senhor Deus foi visitando no meu coração enquanto eu lembrava dessa passagem, né? Lembro como se fosse hoje o tema da mensagem dele foi o príncipe dos pés quebrados. Foi uma palavra gloriosa na ocasião, que até hoje eu mastigo essa palavra. 15 anos se passaram e essa palavra ainda fica viva no nosso coração. E eu pensando nessa palavra, eu disse, Senhor, então fala comigo alguma coisa. Eu saí do banheiro rapidinho ali, fiz um rascunho aqui e gostaria de compartilhar com os meus irmãos. 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo de número 9. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Davi procurou saber: ainda existe alguém da família de Saul? Se houver, eu gostaria de fazer algo por ele, por respeito a Jonatas. Havia um antigo escravo da família de Saul, chamado Ziba. Ele foi levado à presença de Davi. Então o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sim, sou eu, Senhor. E o rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul por quem eu possa fazer uma coisa boa? E Ziba disse: sim, o filho de Jonatas,
aleijado dos 2 pés, ainda está vivo. Onde está ele? Perguntou o rei Davi. E Ziba respondeu: ele vive na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. O rei não perdeu tempo, mandou buscá-lo na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, apresentou-se a Davi e prostrou-se com o rosto em terra por respeito ao rei. E Davi perguntou: você é Mefibosete? E ele respondeu: sim, Senhor. Davi o tranquilizou: não temas, não tenha medo. Eu gostaria de ajudar você, em honra à memória do seu pai Jonatas. Para começar, vou devolver você todas as propriedades do seu avô Saul. Além do mais, de hoje em diante, você participará de todas as refeições comigo à minha mesa. Prostrando-se, sem olhar para o rei, Mefibosete disse: quem sou eu para merecer a sua atenção? Um cão morto como eu? Davi mandou chamar Ziba, o homem de confiança de Saul, e disse: estou entregando tudo o que pertenceu a Saul e à família dele ao neto do seu senhor. Você, seus filhos, seus escravos cultivarão as terras dele e trarão a produção para Mefibosete, e ele vai viver disso. O próprio Mefibosete, neto de seu senhor, de hoje em diante, participará de todas as refeições comigo na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 escravos. E Ziba respondeu: tudo que o meu senhor, o rei, ordenar ao seu servo, certamente o seu servo fará. A partir daquele dia, Mefibosete comia com Davi à mesa, como membro da família real. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Toda a família de Ziba passou a servir a Mefibosete. E Mefibosete viveu em Jerusalém, participando todos os dias da mesa do rei. Era ele aleijado de ambos os pés. Pai, graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por esta palavra gloriosa. Pai amado, abra nossa mente, o nosso entendimento. Fala-nos de uma forma que possamos entender. Toca-nos de uma forma que possamos ser quebrantados. Conduza-nos à tua vontade, a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tome assento, meus irmãos. Esse é um texto maravilhoso para a gente pensar um pouco com ele. É um texto extremamente conhecido de todos os irmãos. Eu acredito que em algum momento da sua vida você já teve contato com esse texto. Eu acredito que em algum momento da sua história você já ouviu falar sobre esse texto, né? Lodebar. Onde é essa cidade? Que lugar é esse, né? Lodebar aí é uma cidade de Gileade e ela fica ao oriente do Jordão. Um lugar sem pasto, um lugar onde a pastagem é bem curta, um lugar onde era bem ou quase nada conhecido, né, pelas pessoas. É um lugar totalmente inóspito, vamos colocar assim, né? Pela ordem monárquica, Mefibosete, ele deveria assumir o trono após a morte do seu pai. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu por quê? Porque o exército de Israel foi para a guerra. E também foi quem? Saul e foi Jonatas também. E lá morre Saul e também morre Jonatas. Quando chega a notícia de Israel do que havia acontecido tanto com Jonatas quanto com Saul, a ama de leite que cuidava de Mefibosete, filho de Jonatas, sai correndo. E então ela escorrega, deixa o menino cair dos seus braços. E o que acontece? Ele quer
quebra os pés. Que dificuldade, irmãos. Que medo terrível. Aquilo que era para ser algo extraordinário acabou se tornando, e é lógico que a gente sabe do contexto histórico do que aconteceu para que Jonatas e Saul na guerra viessem a morrer. Não vou entrar nessa história porque não é para hoje. Mas uma coisa muito interessante, quando alguém vem avisar da morte de Saul, é interessante a atitude de Davi, né? Quando aquele amalequita ele vem dar notícia a Davi que Saul morreu, aquilo entristece tanto, mas tanto Davi. Talvez na mente daquele homem ele achava que Davi iria festejar a morte de Saul, só que não. Ele acabou trazendo para sua vida danos irreparáveis, porque ele morreu também, né? Devido ao teor da notícia que ele trouxe. Mas tudo bem. O que acontece foi que lá estava Mefibosete. Agora tem que fugir. Fugir com medo. Pega-se essa criança e leva para um lugar muito longe, um lugar totalmente esquecido, um lugar que ninguém imaginaria que existisse no mapa. Lá está Mefibosete nesse lugar. E é interessante, né, meus irmãos, que lá nesse lugar que Mefibosete estava, é um lugar que todos nós que já ouvimos falar sobre esse lugar sabemos o significado de Lodebar. Lodebar significa esquecimento, isolamento. Lodebar significa um lugar de abatimento, um lugar de sofrimento. Quem ia para Lodebar? Ia para Lodebar pessoas que eram leprosas, pessoas que eram doentes, pessoas que eram endividadas, pessoas que eram esquecidas pela sociedade. Quem é que ia para Lodebar? Pessoas que perderam a esperança, pessoas que já não tinham mais uma perspectiva de vida, pessoas que já não tinham mais uma esperança de transformação na sua vida. Todo esse tipo de gente ia lá para Lodebar. E lá estava Mefibosete também. Agora, aleijado de ambos os pés, torcendo, orando todos os dias para que ninguém descobrisse que lá ele estava. E por quê? Porque se alguém imaginasse que lá ele estava, sendo um membro da família real, filho de Jonatas, filho de Saul, ou neto de Saul, certamente ele morreria. Mas é interessante que Davi assume o trono. E Davi assume o trono, e um belo dia, Davi está lá no seu palácio, e diz a história que nós lemos aqui, que Davi, ele procura saber, a minha tradução diz, né? Certo dia Davi procurou a saber. Olha que coisa interessante, né, irmãos? A gratidão é algo extraordinário. Quem me ouviu pregar aqui há 2 meses atrás sobre gratidão, eu falei que gratidão são as lembranças. Quem lembra? São as lembranças da alma. É o salmo. O salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. A gratidão é a memória da alma. Pessoas que são gratas, elas não somente se lembram de Deus, mas elas se lembram de alianças que fez com pessoas ao longo da sua história. Pessoas gratas, elas não se esquecem das pessoas que passaram pela sua vida e deu sentido à sua vida. Pessoas gratas, elas estão sempre, constantemente lembrando, pensando, pedindo a Deus uma oportunidade para retribuir tudo aquilo que foi feito por elas quando lá elas estavam no momento de dificuldade. Davi agora está ali, e a alma grata se lembra do que? Da amizade que tinha com Jonatas, do carinho, da reciprocidade,
da lealdade, das verdades, do afago, do conhecimento, da proximidade que ambos tinham um com o outro. E ele está ali, e ele se lembra. Não sei o que Davi se lembrou, não sei qual foi o momento da vida que Davi se lembrou, não sei se ele se lembrou dos momentos em que eles se encontravam e eles conversavam, eles compartilhavam ideias, histórias, não sei. Mas ele se lembrou de um momento muito marcante e ele então disse: ainda existe alguém da família de Saul e da família de Jonatas para que eu possa fazer algo de bom. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Gratidão. Será que ainda existe alguém? Você já se pegou pensando assim? Você já se pegou pensando lá no trabalho, onde quer que você... Meu, fulano de tal, hein, meu? A gente se conheceu na infância, a gente se conheceu na escola, a gente se conheceu, né? A gente chegou a trabalhar juntos. Será que essa pessoa está bem? Você já se pegou pensando nessas coisas? Você já parou para pensar e você se lembrou de pessoas que fez algo extraordinário, algo de bom, te ajudou? Você já parou para pensar nisso? Eu já tive alguns momentos da minha vida assim que eu fiquei pensando, meu, aquela pessoa que deu sentido na minha vida há tal ano, será que essa pessoa está viva? Né? Essa semana eu pensei em uma pessoa que fez algo extraordinário para minha vida, na minha vida, com a minha família. E essa memória ficou tão viva na minha mente que Deus trouxe essa pessoa essa semana aqui. Eu até comentei com a Rose, né? Depois do culto, eu falei, meu Deus, né, Rose? Que coisa gloriosa. Você lembra daquela situação? Você lembra daquele momento? Essa pessoa que aqui estava essa semana, na quarta-feira, essa pessoa fez algo extraordinário pela minha vida, pela vida da minha família, usada por Deus. E eu pensei, eu falei, Deus, um dia eu vou conseguir retribuir essa bondade, essa misericórdia que o Senhor utilizou o seu servo para com a minha casa e com a minha família. Gratidão. Davi está aqui agora diante desse dilema. O que eu faço? E aí, a Bíblia diz que havia um escravo da família de Saul chamado Ziba. E então levaram esse escravo na presença de Davi. E Davi repete a pergunta, fala, olha, você que conviveu com Saul há muito tempo, existe alguém ainda? Irmãos, eu fico imaginando o desespero na alma de Ziba agora. Consegue imaginar isso? Ó, o rei está te chamando. O rei? Me chamando? É você mesmo. Eu fico imaginando o filme passando na cabeça de Ziba agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Trabalhei e fui leal a vida inteira com o meu servo Saul. Será que alguém já foi dizer alguma coisa? Será que já apareceu alguma contenda? Será que já foram fofocar alguma coisa ao meu respeito? E ele vai diante da presença do rei. E Davi perguntou, você é Ziba? Na minha Bíblia tem um ponto de interrogação. Você é Ziba? Imagine o silêncio na sala real. Imagine uma música, só notas menores no órgão tocando ali agora, e aquele suspense, e Ziba disse, sim, sim, sou eu. E Davi perguntou, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você era um dos servos de Saul, sim ou não? Sim, Senhor. Você era leal a Saul, sim ou não? Sim, Senhor. Ah, então tá bom, é você mesmo. Por acaso, que eu não saiba, existe alguém ainda da família de Saul vivo? Que pergunta, irmãos. Quando a gente lê esse texto sem usar as ferramentas da hermenêutica e da exegese, a gente não consegue extrair esse drama. Mas isso aqui foi um drama.
Imagine agora para Ziba desvendar o segredo de Mefibosete, relatar o lugar de esconderijo do homem que talvez Ziba, alguns momentos, ia visitar ele. Eu acredito, irmãos, que em alguns momentos da vida de Ziba ele ia lá visitar Mefibosete. As coisas estão indo bem lá no palácio. E aí, Ziba, conta pra mim como que tá lá. Mas olha, tá bem, né? Nosso rei lá, graças a Deus, é generoso, é uma pessoa boa, é uma pessoa de Deus, tá lá no controle. Mas não pergunta nada sobre meu pai, nada. Não pergunta nada sobre meu avô, nada. Tudo bem. Sempre que tiver notícias novas, traz para mim. Eu acredito que eles tinham esse diálogo, irmãos. Eu acredito de verdade. Mas de repente agora Ziba está ali na presença de Davi. E Davi faz a pergunta: existe alguém ainda na casa de Saul vivo? E Ziba então atentamente olha para Davi e diz: sim, ó meu senhor, existe um filho de Jonatas. Irmãos, quando Ziba fala esta palavra, existe um filho de Jonatas que ainda está vivo. Eu fico imaginando, irmãos, que o coração de Davi deve ter pulado pela boca, saltado de alegria, porque a Bíblia diz que Davi amava Jonatas. Era uma amizade verdadeira, era uma amizade leal, era uma verdade, uma amizade sincera. Então quando Ziba diz: olha, existe um, ele é filho de Jonatas, ele está vivo, ele tem as suas limitações físicas, ele está aleijado de os pés. Na hora, Davi diz: aonde ele está? Aonde está esse rapaz? Aonde está esse moço? E Ziba disse: ele está lá na casa de Maqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Olha que coisa extraordinária. Na minha tradução, versículo 5 diz: o rei não perdeu tempo, mas imediatamente mandou buscá-lo. O rei não perdeu tempo. Quando ele ficou sabendo daquela notícia, ele disse: não acredito, eu preciso abraçar de novo Jonatas na figura do seu filho. Preciso conversar com esse menino, preciso trazer à memória dele algumas coisas que eu vivenciei com seu pai. Irmãos, que história linda, irmãos. Que história fascinante, que história gloriosa essa história. Lá, nesse lugar de abandono, de isolamento, de sequidão, de esquecimento, lá naquele lugar que tudo parecia impossível de acontecer, o lugar mais improvável de Gileade, havia um príncipe escondido. Havia alguém com valor extraordinário, irmãos, para o rei, mas ele estava lá, totalmente mascarado. Eu acredito que todos ali naquela região nem sabiam quem era aquele aleijadinho. Passou a vida inteira no anonimato, passou a vida inteira no esquecimento. Mas diz a Bíblia que imediatamente mandou buscá-lo na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, se apresentou-se ao rei e prostrou-se com o rosto em terra. Olha que coisa interessante. A carruagem real chega em Lodebar. Fico imaginando a cara de Mefibosete com medo. Nunca ninguém de fama, de posicionamento tinha ido para Lodebar. Lodebar, ninguém queria aquela cidade, mesmo porque um lugar que só tinha pessoas doentes. Fazer o que ali? Loucura ir para esse lugar. Mas a carruagem real chega lá. O que mais ficou angustiado foi Mefibosete. Na certa, Mefibosete deve ter pensado: já era, a casa caiu, os caras descobriram que eu estou aqui
e veio buscar minha cabeça. Estou perdido. Mas a carruagem real vai até a casa de Maqui, filho de Amiel, encontra Mefibosete e diz: você é Mefibosete? Sou eu. Vamos comigo. Fico pensando que de Lodebar até Jerusalém o silêncio reinou dentro da carruagem até chegar no palácio. Deve ter passado um monte de coisa na cabeça de Mefibosete. Provavelmente lá deve ter uma forca para mim. Provavelmente eu vou ser exposto em praça pública. Provavelmente eles vão me utilizar como escárnio. Provavelmente eles vão me humilhar diante de todos por causa do meu avô, por causa do meu pai. Provavelmente eu serei dilacerado no corpo e na alma publicamente lá em Israel. Estou perdido. Mas logo ele chega no palácio e diz a Bíblia que ele se apresenta a Davi, ele se prostra com o rosto em terra por respeito ao rei, e o rei pergunta para ele, olha a confirmação, irmãos. Pegaram Mefibosete lá em Lodebar, trouxeram ele, alguém disse, olha, Mefibosete está aí. Até então Davi ainda não tinha caído a ficha, não estava acreditando. Na mente de Davi, ele diz o seguinte: eu preciso ver. E não somente ver, mas eu preciso certificar que de fato esse é o cara que eu estou pensando que é. E quando ele se apresenta, Davi pergunta: você é Mefibosete? A mesma pergunta que ele fez para Ziba: você é Ziba? Você é Mefibosete? E ele disse: sim, meu senhor, sou eu. O coração na boca, tremendo, pálido, sem sangue. Disse: agora o rei vai puxar a espada e é aqui mesmo que vai cortar minha cabeça, eu estou perdido. Mas nessa hora, meu irmão, nessa hora, minha irmã, as palavras de Davi para Mefibosete foram as seguintes, no versículo de número 7. Davi tranquilizou, dizendo: não tenha medo, eu gostaria de ajudar você. E em memória do seu pai Jonatas, só para começar a nossa conversa, olha que coisa linda, só para começar a nossa conversa, vou devolver a você todas as propriedades do seu avô Saul. Além do mais, de hoje em diante, você participará de todas as refeições comigo na minha mesa. Ou na sua tradução, comerás pão continuamente na minha mesa. Que lição, irmãos, que nós podemos tirar desse texto aqui? E eu quero compartilhar com os meus irmãos pelo menos 5 lições dentro desse texto. Uma história que é a história não somente de Mefibosete, mas é a história da minha e da sua vida. Que lições podemos tirar da história desse homem com Davi, que passou uma vida difícil, naquele lugar de esquecimento, um lugar de sequidão, um lugar que nada nascia, que nada gerava, que nada acontecia, que o improvável era sempre provável, porque era só isso que tinha e nada mais. Um lugar sem esperança, sem perspectiva, sem direcionamento, um lugar que todos que lá estavam porque não tinha o que pensar do amanhã, mas lá estava Mefibosete. E esse texto, essa história, meus irmãos, é uma história que traz para nós lições extraordinárias. Porque o que representa Lodebar para mim e para você? Lodebar para mim e para você, talvez hoje você possa estar vivendo nessa situação. Talvez hoje você possa estar vivendo nesse lugar.
Lodebar, um lugar de esquecimento. Talvez você está vivendo a sua história. Talvez você, que a semelhança de Mefibosete, apesar de ser um príncipe, mas apesar de ser um príncipe, não usufruía dos direitos de príncipe. Apesar de ser um príncipe, não podia nem sequer sonhar em contar para ninguém que era príncipe, sonhar em contar para ninguém que tinha sonhos, que tinha metas. Apesar de ser um príncipe, não podia nem sequer contar para alguém que um dia já esteve no palácio. Quem sabe talvez essa é a sua história. Está aí em Lodebar, um lugar de mágoa, um lugar de esquecimento, um lugar de insegurança. Quem sabe talvez essa possa ser a sua história. Está aí inseguro, está aí vivendo um momento de incerteza. Será que é? Será que não é? Será que pode acontecer? Será que vai acontecer? E agora? O que será de mim amanhã? O que nós aprendemos com esse texto? Em primeiro lugar, o que representa Lodebar. Lodebar, meus irmãos, é um lugar em que todas as pessoas que lá estão são desprezados, são desprezadas e vivem em uma insegurança total. A insegurança toma conta do coração daqueles que lá estão. Por quê? Porque apesar de saber que tem um potencial muito grande, não consegue expressar esse potencial que tem. Porque talvez as pessoas que o cercam não conseguem ver qualidade, não conseguem ver potencial, não conseguem ver posicionamento. Lodebar é esse lugar. É um lugar que todos que lá estão inseguros. Porque pode de repente aquilo que está ruim ficar pior. De repente nós estamos aqui no nosso local de esquecimento, na nossa vida improvável, e aquilo que está ruim pode piorar, porque alguém pode chegar aqui e matar a gente e nós estamos perdidos. E quantas pessoas não têm vivido essa história, meus irmãos? Aquilo que está ruim piorou, já estava esquecido, já tinha sido abandonado, agora perdeu o emprego, agora ficou desempregado, agora a enfermidade bateu na porta, agora a insegurança está reinando. O que eu vou fazer? Lodebar é esse lugar. Primeira lição que nós aprendemos é que Lodebar é um lugar de esquecimento. Talvez essa possa ser a história da sua vida. Talvez você está aí se perguntando: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou ficar nesse momento de vida? Até quando, Senhor, eu vou passar por essa dificuldade? Até quando, Senhor, eu vou viver esse estágio de vida? Até quando? Mas essa história também nos ensina uma segunda lição: que Lodebar pode ser um lugar de receber boas notícias. Lodebar, apesar de um lugar de esquecimento, apesar de um lugar de incerteza, apesar de um lugar de insegurança, apesar de um lugar improvável, também pode ser um lugar de receber boas notícias. Talvez você está em Lodebar esquecido. Talvez você está vivendo uma situação que você tem se perguntado para si mesmo: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Talvez você se pergunta: Senhor, até quando? E eu quero dizer para você uma coisa: Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui hoje para dizer que hoje é dia de boas notícias para você nessa cidade de Lodebar, nessa situação de Lodebar. Mefibosete estava ali, sem perspectiva, sem esperança. Mas alguém chegou dizendo: Mefibosete, tem uma galera aí atrás de você. Quem que é? Não sei. Mas pela carruagem é a galera da alta classe, é a galera da alta patente, é a galera da carruagem real. Quer conversar com você, Mefibosete? Meus irmãos, isso é tão maravilhoso da gente pensar, meus irmãos, porque Lodebar é um lugar de receber boas notícias também. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu valor, Deus conhece o seu potencial, Deus conhece
história de vida. Deus sabe quem você é, o que você é e qual é a sua capacidade. Lá em Lodebar, apesar da história e da situação ser ruim, havia um príncipe esquecido naquele lugar. Eu quero dizer para você, você é uma princesa para o Senhor, você é um príncipe para Deus, e Deus tem boas novas para mim e para você essa noite. Ele vai visitar você nessa situação, e aquilo que era improvável vai ser provável em nome de Jesus Cristo. Ele é aquele que envia a providência na hora certa. Talvez hoje eu e você estamos aqui ainda com o mesmo pensamento: Senhor, até quando? Quem sabe a semelhança de Davi, Deus cogitou o meu e o seu nome hoje. Vai lá e visita ela, vai lá e visita ele, vai lá e avisa para eles que há uma transformação, há uma libertação, há uma porta aberta, há uma restituição da parte de Deus, meu irmão. E isso é palavra de Deus para mim e para você. Talvez você tenha se perguntado: Senhor, até quando? E Mefibosete perguntava isso todo dia. Mas sabe qual foi a resposta de Davi para Mefibosete? Hoje mesmo eu vou restituir tudo que você perdeu, todos esses anos que você ficou no esquecimento, eu vou restituir, eu vou visitar a sua casa, eu vou visitar a sua vida, e você vai ser vitorioso e abençoado em nome de Jesus Cristo. Mefibosete, essa noite sou eu. Mefibosete, essa noite é você. Mefibosete, essa noite somos nós, que talvez no lugar de esquecimento, Deus hoje nos trouxe aqui para dizer que hoje Ele se lembra das promessas que fez a mim e a você lá no passado. Deus é um Deus que cumpre promessas, meus irmãos. Lodebar é um lugar de receber boas notícias. Terceiro lugar, Lodebar também é um lugar de voltar a crer nas promessas de Deus. Mefibosete já estava desacreditado da vida. Mefibosete achava que não teria mais jeito. Quantas e quantas vezes você já pensou em jogar toalha? Quantas e quantas vezes você já pensou em abandonar tudo e parar aí? Quantas e quantas vezes você já até se perguntou: será que eu estou indo na direção certa? Senhor, será que eu estou fazendo certo? Aonde é que eu estou errando? Essa era a pergunta de Mefibosete também. Deus, o que aconteceu naquela guerra? Estava tudo indo bem, estava tudo certo. Até os meus 5 anos de idade estava tudo certo, e de repente a casa cai na minha cabeça, tudo some da minha vida, aquilo que era a minha esperança sumiu de diante de mim, e olha a desgraça de vida que eu estou vivendo, Senhor. Essa era a pergunta de Mefibosete todo o tempo. Só que o que Mefibosete não imaginava, meus irmãos, é que Deus, Ele é fiel. Não foi Davi por si só que pensou nisso, não. Foi o próprio Deus que colocou no coração de Davi aquele desejo, aquela vontade. Por isso eu quero dizer para você uma coisa: Deus vai mudar a sua situação, Deus vai mudar a sua história. Talvez você não sabe de onde vai vir, mas Deus vai fazer alguém se lembrar. Deus vai cogitar o seu nome, e o nome dele vai ser glorificado. A carruagem real vai chegar, creia nisso. A providência de Deus vai chegar, creia nisso. Nosso Deus é um Deus que restitui. Nosso Deus é um Deus que recomeça. Nosso Deus é um Deus de oportunidades. Nosso Deus é um Deus de promessa. Desacreditado, sem esperança. Tá lá. Será que você já se sentiu assim? Ou está se sentindo assim? Muitas das vezes desacreditado. Às vezes vai trabalhar e no trabalho, às vezes a mente não para, a cabeça fica 1000 graus e pensa tudo menos
Deus pode transformar a sua história. Quem sabe você está ali com a sua cabeça 1000 graus, pensando e pensa, e você só pensa coisa ruim. Mas eu quero dizer para você uma coisa: há uma promessa de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe qual é a promessa de Deus? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, meu irmão, diz o Senhor. Nos seus pensamentos são pensamentos de quem está na luta, na dificuldade. Então quando a gente é bombardeado pelas lutas, a gente fica no esquecimento, a gente fica no abandono, a gente fica dizendo: até quando? Mas os pensamentos dele para você são pensamentos de paz, são pensamentos de vitória, são pensamentos de transformação, são pensamentos de restituição. Glória a Deus. Aleluia. Restituirei tudo que era do seu avô, tudo que era de Saul, todas as propriedades. Irmãos, você tem noção do que era de Saul? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa palavra? Ei, fica tranquilo, eu vou fazer muito mais do que você está pensando. Fica tranquilo. Acalma o seu coração, acalma o seu coração. Deus está visitando você aí no Lodebar. Deus está visitando esse momento de esquecimento. Quem sabe talvez você fale: meu Deus, até quando, Senhor? Hoje é hoje. Hoje Deus dá ordem ao seu respeito. Hoje o seu nome é cogitado por Deus, dizendo: olha lá, envia a comitiva celestial lá na casa dele, lá no trabalho dele, visita a família dele, a família dela, envia a providência lá, triplicada, multiplica. É assim que Deus faz. Lodebar é um lugar de voltar a crer nas promessas de Deus. É lá em Lodebar, quando nada nasce, nada gera, quando está uma sequidão danada, é que a gente precisa acreditar que um dia foi feita uma promessa quando nós estávamos no palácio. Você precisa entender isso. Eu sou filho do rei, eu sou uma princesa, eu sou um príncipe. O meu Deus é rei de tudo, é dono de tudo. E uma palavra que ele ordenar, uma só palavra que ele disser, todas as coisas voltam para o seu devido lugar. Quarto lugar, em Lodebar, é o lugar em que a carruagem real vem ao nosso encontro. Sabe o que representa a carruagem real aqui? O impossível de Deus. A carruagem aqui representa o impossível de Deus. Sabe como é que Deus trabalha, Gislene? De repente, estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e a glória de Deus entrou. De repente, Paulo e Silas, perto da meia-noite, estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente, veio um terremoto e abalou aquele lugar. Sabe como é que Deus trabalha? De repente. Sabe o que isso significa, meu irmão e minha irmã? Que de repente, quando você menos esperar, você vai receber uma notícia boa da parte de Deus. De repente a providência vai chegar. De repente a provisão vai chegar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus, ele trabalha de repente. De repente nós somos visitados. De repente o impossível passa a ser possível. Lá no lugar de esquecimento, o rei mandou chamá-lo. Traga ele. Traga ele na minha presença. Termino. Em quinto lugar, essa noite eu e você, meus irmãos, nós precisamos, pela fé, sair de Lodebar. Hoje é noite de você sair de Lodebar. Repita comigo assim: Lodebar. Nunca mais. Nunca mais. Diga assim: eu pela fé, acredito, Senhor, que hoje
faz. Hoje Deus nos trouxe aqui para dizer que esse sentimento de esquecimento, essa angústia, essa dor, hoje Deus está colocando um fim. Hoje Deus está visitando essa Lodebar. Hoje Deus está visitando esse seu momento de sequidão, esse seu momento de inércia, esse seu momento em que a única palavra que tem é até quando, Senhor? Eu sei que você tem dito para si mesmo: Senhor, não estou mais aguentando. Mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é: fica tranquilo, a carruagem está chegando, a providência está chegando, a solução está chegando em Lodebar da sua vida hoje. Palavra de Deus para mim e para você. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu não esqueci de você. José estava na prisão preso. Ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Aconteceu, sim ou não? Sim. O padeiro morreu. O copeiro voltou a servir o rei. E José disse para o copeiro: quando você entrar novamente na presença do rei, faça o quê? Lembre-se de mim. O copeiro lembrou de José? Não. 2 anos depois, quantos anos? 2 anos, Faraó teve um sonho. Ficou desesperado. E agora? Ninguém conhece, ninguém sabe. Mas o copeiro se apresentou diante do rei e disse: meu senhor, eu conheço um homem que pode te ajudar. 2 anos depois, quantos anos? 2. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando Deus promete uma coisa, meu irmão e minha irmã, Ele não esquece não. Ele não esquece não. Talvez José estava angustiado naquela prisão. De repente, a cela se abre. Alguém chama ele: José, o rei mandou te chamar. O rei mandou te chamar. E José, 2 anos depois, se apresentou na presença do rei. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus conhece aqueles que o amam. Deus conhece aqueles que têm o coração voltado para Ele. Sabe aquele louvor que diz assim: o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, separou-me, marcou no teu altar para servir o Senhor. O quê? Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Não importa, meu irmão, não importa. Mefibosete estava lá em Lodebar e Deus mandou chamar. José estava lá na prisão e Deus se lembrou de José. Deus se lembrou de Abraão. Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Noé. 1 ano dentro da arca. E diz a Bíblia em Gênesis 18: e Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Josué. Deus se lembrou de Davi. Deus se lembrou de Mefibosete. Hoje não é mais um culto. Hoje é um culto que Deus te trouxe aqui para dizer: eu não me esqueci de você. Eu tenho visto as suas lágrimas. Eu tenho visto o seu serviço. Eu tenho visto o seu posicionamento. A providência de Deus para a sua vida hoje. A provisão de Deus para mim e para você hoje. Creia nisso. Hoje Deus vai te tirar desse lugar de esquecimento. E a palavra que eu finalizo é: e Davi disse: não temas, restituirei
que era do seu avô. Além do mais, você continuará na presença do Rei. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que essa palavra nos ensina? Que o que Deus vai fazer na sua vida daqui para frente vai ser tão grande, mas vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão extraordinário, que você vai sentir mais ainda prazer de estar na presença de Glória a Deus. Deus, aleluia. Que Ele vai fazer tão grande que o que aconteceu com Mefibosete, comerás continuamente pão na minha mesa, vai ser a sua satisfação de estar na casa do Senhor todo dia. Você vai dizer: Deus, como eu poderei me esquecer de tamanha bênção que o Senhor me abençoou. Hoje Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer: hoje acaba essa sequidão da sua vida. Hoje é noite de sair de Lodebar. Você não entendeu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso tem que ser pela fé, meu irmão. Isso tem que ser pela fé. Você precisa tomar posse dessa palavra e dizer: Deus, hoje, Senhor, hoje eu saio dessa desgraça de vida. Hoje essa luta acaba. Hoje essa prova acaba. Hoje esse sofrimento acaba. Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Orar pela gente. Deus vai te tirar hoje. Sabe por que muitas pessoas continuam de lá? Porque precisa de fé para sair de lá. Precisa de fé para sair de lá. Eu preciso acreditar que Deus visitou o meu lugar de esquecimento. Feche os seus olhos comigo. E que você possa fazer esta oração dizendo: Deus, é verdade, Deus, eu estou aqui em Lodebar. Já chorei, já me decepcionei, já me angustiei, já até me conformei, já até comecei a acreditar que essa é minha sina, já comecei até a acreditar que eu nasci foi para sofrer mesmo. Mas diga para Ele: Deus, eu acredito, Senhor, que hoje eu saio desse lugar. Ore comigo aí. Comece a orar, vai orando, comece a orar, diga para Ele aí: ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Pai. Nós tomamos posse desta palavra agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, a semelhança de Mefibosete, quem sabe é este homem, esta mulher hoje. Quem sabe talvez, Senhor, já até acreditou, Pai amado, que essa vida que está vivendo é a vida que o Senhor sonhou para ela, mas não é. Há coisas grandes que o Senhor pensou para ele, há coisas grandes que o Senhor sonhou para ela. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, sobre esta palavra, Senhor, sobre esta palavra eu profetizo sobre a vida do teu servo e da tua serva. Eu profetizo restituição em dobro. Eu profetizo restituição e cura, libertação. Eu profetizo, Senhor, que hoje, Lodebar nunca mais. Hoje, Senhor, nós teremos aqui tomando posse desta palavra. Nós teremos aqui, Senhor, acreditando que o impossível já aconteceu. O seu nome já foi glorificado e a minha e a nossa vida já foi transformada para a glória do teu santo nome. Nós saímos aqui acreditando, Deus, que a resposta que tanto queríamos já chegou e o seu nome será glorificado em nome de Jesus.
eu aproveito essa oração, Pai, e apresento na tua vida a nossa irmã Jeane, que pediu oração, está aí de casa assistindo, mas não está bem. Pai, visita ela agora, Senhor. Ah, Deus, estenda as tuas mãos poderosas. Toca a mão da cabeça, a planta dos pés, cura. Toca nessa enfermidade, repreenda tudo que não provém de ti. Ah, Senhor, em nome de Jesus, cura a tua serva e abençoa ela, seus filhos, seu esposo e a sua casa. Todos aqueles que de casa nos assistem, do trabalho, na rua, Deus, que estão enfermos nesta hora, visita agora, Deus. Estenda a destra da misericórdia e cura, e liberta, e transforma, e salva, e restitua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Leva-nos em paz. Conceda-nos uma semana de graça, de bênção e de paz, e que o teu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aplaudam o Senhor. Fique com essa palavra no seu coração. E eu vou impetrar a bênção apostólica. Pode estar de pé ainda. Eu quero dizer para os meus irmãos que Deus já visitou a sua Lodebar essa noite. Saia daqui acreditando isso. Não deixe que o ladrão de palavra roube essa semente. Não. Saia daqui crendo. Saia daqui crendo, porque você vai receber boas notícias essa semana. O nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Meus irmãos, eu gostaria, em nome de Jesus, de falar com meus irmãos o seguinte. Eu mandei uma mensagem no grupo e eu percebi que os irmãos não viram, mas eu descobri por que não viram. A hora que eu mandei, meu celular ficou sem internet, então ficou só um reloginho. Significa que não foi enviado. Que mensagem eu mandei lá? Que a partir de hoje está expressamente proibido celular na igreja. A não ser que você estiver tirando uma foto de alguma coisa da igreja ou gravando alguma coisa. Se eu ver você com o celular, eu vou te chamar a atenção daqui do púlpito. Duas coisas. Criança, não vai ficar com o celular na mão. Você deixa seu filho levar o celular para a escola? Não. E por que na igreja ele tem que ficar? Negativo. Se as crianças estão com dificuldade de ficar na salinha, as irmãs da salinha, elas têm a obrigação de criar uma forma de adaptação. As crianças têm que ficar lá. Todo mundo lá. Nada de celular. Se eu ver com o celular, eu vou chamar a atenção aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Foi dito aqui na hora que eu cheguei, né? Acho que foi a Rosa, foi a irmã Maria que estava falando, né? Não dá. Algumas crianças a gente sabe que está tão viciada que está ali, negativo. Quando vem para a igreja, irmãos, é para aprender a palavra. Aqui os adultos ir lá, entendeu? Não, quer ver Facebook, fica em casa. Quer ver Instagram, fica em casa. Quer ver qualquer outra coisa, fica em casa. Aqui é para a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Sem nada, o diabo já rouba a nossa atenção. Imagine se a gente der brecha. Não, não quero. Lá dentro da salinha, criança de 8 para baixo, de 9 em diante, aqui na igreja. A gente ainda não tem um espaço para dividir as salas, fica aqui. Amém? Eu preciso da ajuda dos irmãos. Já mandei fazer. Vamos colocar uma placa na entrada da igreja, nos pilares. Proibido o celular. Proibido o celular. A não ser que você vá usar para alguma coisa muito séria. Se eu pegar você vendo Instagram, Facebook, WhatsApp, eu vou fazer você passar vergonha. Estou falando isso não para envergonhar os irmãos. Estou falando isso para o nosso bem, irmãos. A Rose disse aqui no começo, Jesus está às portas e a igreja está vacilando, irmãos. Quando a gente era pequeno, chorava, recebia um pedaço de rapadura na boca. Já era. Uma chupeta. Agora
os nossos filhos choram, não fica aí quietinho, não. Bíblia, para essa linha, todo mundo, a começar pelos meus filhos. Se eu ver vocês trazendo o celular para a igreja, em casa a coisa vai ficar azeda. Amém, meus irmãos? Amém. Então, não leve isso como nada pessoal. Eu amo todos vocês, mas nós estamos na contramão. Isso é contramão, isso não é de Deus. Se você estiver no momento do culto, registrando o culto, para compartilhar, beleza, certinho, estou contigo. Se eu passar e você estiver no Facebook, eu vou tomar seu celular. Nós vamos lá para fora, vamos sair lutar, porque eu não vou te devolver não. Se eu ver você no Instagram fazendo qualquer coisa, vai ficar ruim. Amém? Amém. Tá bom. Então, vamos educar os nossos filhos, saiu de casa, olha, esquece, não vai celular não. Porque senão, meus irmãos, a gente vai errado. E você que está me ouvindo de casa já sabe que não pode trazer celular. Então, se vier nos visitar, se for registrar o culto, você será muito bem-vindo. Mas se eu ver você com o celular, eu vou tomar. Ou os obreiros estão autorizados a tomar. Nós temos regras, nós temos normas, e é isso que acontece. Se você vai lá no templo de Salomão, sabe onde fica seu celular? No armário. Na entrada da igreja tem um monte de armário. Você deixa o seu celular lá, o obreiro te dá a chave e você entra sem celular. Você nem foto do culto você tira. Nós temos regimento interno. E no nosso regimento interno diz que nós somos obrigados a manter a ordem do culto. E manter a ordem do culto é disciplina. Amém, meus irmãos? Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Tá? Depois joga um óleo aí e pede para o Espírito Santo espalhar nas costas e tá tudo certo. Estenda suas mãos comigo. Rose, nós temos algum recado? Não? Domingo é o culto das mulheres. Domingo é o culto rosa. Culto das mulheres. Quem vai estar pregando aqui é a pastora Daniela. Pastora Daniela, irmãos, tem uma palavra. Quem estava aqui na quarta-feira viu a palavra que ela deu só na oferta. Você tá maluco? Que palavra, imagine domingo. Eu vou estar aqui, eu quero essa palavra para mim. Quarta, sétimo. Oito, não. É o sétimo, não. Sei lá. É o oitavo dia, né? Não, é o sétimo. Falta a Renata, falta o Isaías e falta o Leonardo. É o oitavo. Oitavo dia da campanha vai estar ministrando aqui a nossa querida irmã missionária Renata Ribeiro. Irmãos, pensa numa mulher abençoada. E vou dizer uma coisa, hein? Vou dizer uma coisa. Deus usa grandemente essa mulher. Eu estava falando antes com o Davi. Eu sou uma pessoa muito cética em relação à revelação. Mas essa mulher é usada por Deus. Dificilmente eu vi um culto dela em que Deus não usou ela para falar cara a cara com alguém. Você aí, fica de pé. Meu Deus, o negócio vai ser forte quarta-feira. Então não receba a bênção sozinha não. Já chama mais gente, porque eu tenho certeza que Deus vai bradar nesse lugar, irmãos. E o nome dele vai ser glorificado. Amém? Agora sim, estenda suas mãos comigo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e vamos tomar um café em nome de Jesus. Ô Luan, você dá um help lá?